Olá, a inteligência artificial chegou e chegou para ficar no mundo acadêmico, não tem mais volta. A grande questão, na verdade, mudou. Não é mais se a gente vai usar, mas sim como a gente pode usar essa ferramenta de um jeito inteligente e, o mais importante, com integridade. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Ameaça ou aliada? Essa é a pergunta que está ecoando aí pelos corredores das universidades. E a resposta, como a gente vai ver, não está na tecnologia em si, está na forma como nós decidimos nos relacionar com ela. Hoje, a gente vê dois extremos que, sinceramente, não levam a lugar nenhum. De um lado, tem a demonização, sabe? Aquela ideia de proibir tudo, o que simplesmente não funciona. E do outro, tem a crença ingênua, de achar que a IA vai fazer um trabalho pronto, como mágica, sem esforço nenhum. A verdade é que o caminho mais inteligente está bem no meio disso tudo. E para encontrar esse equilíbrio, o primeiro passo é mental. A gente precisa ajustar nossa perspectiva sobre o que a inteligência artificial realmente é e o que ela não é. Isso aqui é fundamental. A IA não é o destino final, ela é o veículo. Pensa nela como se fosse um martelo super avançado ou um software de estatística. O valor dela depende totalmente da perícia de quem está operando. E aqui tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Pense na IA como uma Ferrari. Agora, imagine entregar a chave de uma Ferrari para alguém que mal sabe dirigir um carro popular. É pedir para dar problema, né? Da mesma forma, dar o chat GPT para um pesquisador que não tem as habilidades fundamentais é uma receita para o desastre. Mas para quem já sabe pilotar, aí a ferramenta pode acelerar a jornada de um jeito incrível. E a diferença entre os dois fica muito clara quando a gente põe lado a lado. De um lado temos o usuário capacitado, que domina os métodos de pesquisa, que avalia criticamente o que a IA produz e usa isso para potencializar o próprio trabalho. Do outro lado, tem o usuário incapacitado que, por não ter essa base, acaba aceitando erros, informações falsas e até plágio sem perceber. Fica nítido que o conhecimento prévio é o que separa o sucesso do fracasso aqui. Entender essa relação já nos ajuda a antecipar os perigos. Então vamos dar uma olhada agora em quais são os desafios mais concretos de usar a IA sem a devida supervisão. E os riscos são bem reais, viu? A gente está falando de fontes falsas, que parecem verdadeiras, mas simplesmente não existem, plágio sutil, onde a IA reproduz ideias sem dar o crédito, informações que estão factualmente erradas e até um estilo de escrita que soa robótico, que não parece humano. Qualquer um desses pontos, sozinho, já pode invalidar um trabalho acadêmico inteiro. Já aconteceram casos de estudantes que tiveram o trabalho zerado porque citaram um autor que a IA simplesmente inventou, não existia. De todos os riscos, esse aqui talvez seja o mais traiçoeiro. A IA pode literalmente alucinar citações completas com autor, título, ano, tudo certinho, que são totalmente falsas. E, um detalhe importante, isso acontece com ainda mais frequência com fontes em português, o que, claro, destrói a credibilidade de qualquer pesquisa. Mas calma, a gente não está aqui só para falar dos problemas. A boa notícia é que existem estratégias bem claras para diminuir cada um desses riscos. Vamos então passar para as regras de ouro, para todo mundo aprender a ser um bom piloto. Pense nisso como um checklist prático. A qualidade do que sai da IA está diretamente ligada à qualidade do que entra. Então, comandos específicos, pedir para ela citar as fontes, uma verificação rigorosa de tudo e especificar o idioma são os pilares para um uso seguro e realmente eficaz. E a diferença, olha, é da água para o vinho. Um comando vago, tipo escreva sobre teletrabalho, vai gerar um resultado genérico, superficial. É como chegar para alguém e falar compra uma fruta e esperar que a pessoa adivinhe exatamente o que você quer. Agora, um comando detalhado que especifica a relação entre conceitos, o público, o contexto, aí sim o jogo muda completamente e o resultado é muito mais útil. Então, o ponto crucial, a regra que precisa ficar gravada na pedra é esta. Nunca, jamais, confie cegamente no que a IA entrega. O texto que ela gera é o começo da conversa, não o fim. A verificação de cada dado, de cada fonte, é a salvaguarda final e absolutamente inegociável. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso tudo funciona na prática, numa das primeiras e mais importantes etapas de qualquer trabalho acadêmico, a escolha e a delimitação do tema. Antes mesmo de abrir qualquer ferramenta de IA, o trabalho começa com o pesquisador. A escolha de uma área de estudo tem que partir de um interesse genuíno, de uma verificação se existem fontes de qualidade sobre o assunto e, claro, se o tema ainda é relevante. Esse trabalho inicial é insubstituível. Só depois dessa lição de casa feita é que a IA entra como uma aliada.
E aqui a gente vê um exemplo de comando excelente para refinar uma ideia. Ele é específico, ele dá contexto e ele direciona a ferramenta para gerar recortes que são realmente úteis para a pesquisa. Mas, atenção, a IA vai te dar opções e é aqui que o piloto precisa assumir o controle. Uma sugestão como estratégias de liderança democrática é ótima, porque cria um foco prático, delimitado. Já uma sugestão como impacto da liderança democrática é vaga demais para um artigo. Impacto em quê? Na produtividade, no bem-estar? A decisão final de afunilar o tema é e sempre vai ser humana. Bom, agora vamos dar um passo atrás para a gente refletir sobre o que tudo isso significa para o futuro da produção de conhecimento. E a conclusão é bastante clara. Tentar proibir a tecnologia é uma batalha perdida. A resposta mais produtiva, mais inteligente, é capacitar as pessoas, ensinar como usar essas novas ferramentas de forma crítica, ética e, claro, eficaz. Longe de tornar essas habilidades antigas ou ultrapassadas, a IA as torna mais importantes do que nunca. O pensamento crítico para a gente julgar os resultados, a disciplina para verificar cada fonte e a integridade intelectual para usar a tecnologia de forma honesta, esses são os verdadeiros pilares da pesquisa na era da inteligência artificial. E assim, toda essa análise nos deixa com essa reflexão final. A ferramenta já está nas nossas mãos. A questão agora, tanto para cada pesquisador quanto para as instituições de ensino nós estamos realmente nos preparando para sermos os pilotos habilidosos que essa nova tecnologia exige? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da pesquisa.